Mensagem do céu. Essa noite todos vós se escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição eu irei diante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca jamais o serás para mim. Replicou-lhe então Yeshua: em verdade, eu te digo que nessa mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E então Quefa lhe disse: Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Não foi somente Quefa, não é? Nós gostamos de falar de Quefa porque aparece lá ele negando o Senhor. Meu querido e minha querida, se fosse verdade, como você interpreta, que a boca fala do que está cheio o coração, então o que Quefa falou seria verdadeiro. Quando acontecesse a perseguição, quando acontecesse todas essas coisas, ele de modo algum negaria o Senhor, não é, meu querido e minha querida? Então, nós precisamos ter uma compreensão clara nas nossas vidas de que esse texto, fora de contexto, ele vai trazer só divisão. Porque quando alguém utilizaria um texto como esse? Só utilizaria no caso de atacar alguém, de usar as escrituras como arma. Não existe outra maneira de você usar esse texto para edificação. A boca fala do que está cheio o coração, não vai ser usado quando alguém está glorificando o nome do Senhor. Aliás, meu querido e minha querida, você acha honestamente que todas as pessoas que estão louvando ao Senhor, que estão entoando cânticos espirituais para Ele, estão fazendo isso com todo o coração? Você acha que o coração daquela pessoa está cheio de louvores ao Eterno? Meus amados, eu conheço pessoas que estão vivendo no antro do pecado e estão lá, dentro das congregações, levantando as mãos e glorificando o nome do Senhor perante a população toda ali, não é? Que está ali dentro daquela congregação, não é? Então, meu querido e minha querida, muito cuidado, nós precisamos compreender o que diz esse texto, porque nenhum ser humano pode conhecer o coração, nem o seu próprio coração. Jeremias e Irmiarro 17:9, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o seu proceder e segundo o fruto das suas ações. Então, meu amado, olha só o Senhor consegue conhecer o teu coração. Inclusive as coisas que você não sabe sobre o seu coração, o Senhor sabe. Aí o marido, no momento da ira, começa a falar um monte de coisa, não é, para a mulher, um monte de coisa, sempre aquelas coisas que não tem nada a ver, né? Você parece com a tua mãe, não é? Sai umas coisas assim, né? É uma das maiores queixas que eu recebo. Não é? Eu não tenho isso dentro da minha casa, Baruch Hashem, louvado seja o nome do Senhor, não é? Mas assim, no início de casado, eu e meu marido, nós não nos conhecíamos, nós nos conhecíamos muito pouco. E à medida que nós convivemos, na verdade, ninguém conhece ninguém se não morar no mesmo teto. E, aliás, morando no mesmo teto, só o Senhor pode conhecer o coração do seu marido, só o Senhor pode conhecer o coração dos seus pais, só o Senhor pode conhecer o coração da sua esposa, e só o Senhor pode conhecer o coração dos seus amigos, não é? Então, olha só o que acontece. O momento de ira que nós tínhamos, nós estávamos ali, sempre nós tínhamos momentos de discussões um com o outro e nunca por causa da gente, sempre era por causa de outras pessoas externas do nosso relacionamento. E eu e meu marido, na verdade, eu aprendi isso muito com ele. Meu marido, na ocasião, tinha uma prática, eu não sei como é que ele aprendeu isso, ele faz isso, na verdade, ele até hoje, se ele tem algum problema, seja dentro da empresa, tudo mais, ele pede para se retirar do ambiente, ele pede de modo educado, e no início de casado ele fazia muito isso. Eu não compreendia direito. Se nós começávamos a ter alguma conversa calorosa, ele saía para caminhar. Era uma prática que ele tinha, até eu compreender que era a maneira que ele encontrou de controlar a língua dele, que ele não agredisse, que ele não falasse coisas que ele iria se arrepender porque não estavam no coração dele. Gente, na hora da ira, ninguém fala o que está no coração, meu amado, minha amada. Para com isso. Entende? Olha, vamos ver o que as escrituras dizem acerca disso. Esse texto aparece só 2 vezes nas escrituras. Uma está em Lucas 6,43, que eu não vou entrar aqui em detalhes, porque vai tratar de cardos e abrolhos, e como eu não vou omitir o que é cardos e abrolhos, se eu for falar o que são,
eu vou criar um sério problema e não faz parte desse aconselhamento tratar, por isso eu não quero tratar de Lucas 6,43. Mas eu posso dizer o contexto em que ele está inserido. Ele está inserido justamente no contexto espiritual. Ele vai ser repetido de novo, não é? Em Mateus 23, não é? Você vê o Senhor está falando ali justamente com os fariseus, com as pessoas que eram líderes espirituais, não é? Ele vai falar exatamente isso. Mateus 12:34, acompanha aí comigo. Raça de víboras, como podeis falar boas coisas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Quem é essa raça de víboras que o Senhor está se referindo? Leia um pouquinho para cima. Você vai ler em Mateus 12:24, você vai saber para quem ele está dizendo essa palavra. Mas os fariseus, ouvindo isso, murmuravam: este não expele demônios, senão por Beelzebul, maioral dos demônios. A questão ali era espiritual, de pessoas que conheciam o mundo espiritual, sabiam muito bem que ele estava operando milagres pelo dedo de Deus, como ele mesmo diz. Ele não está cobrando isso de pessoa comum, ele não está cobrando isso da população que estava ali, ele não está cobrando isso dos judeus, mas ele está cobrando isso de pessoas que tinham compreensão plena do que estavam dizendo, ao dizerem pelo maioral dos demônios, por Beelzebul, que ele está expelindo demônios. Então, assim, esse texto, meu amado, minha amada, só se aplica aos fariseus. Ele não tem como ser utilizado em todas as escrituras para uma pessoa comum. Vamos compreender isso, meu querido e minha querida. Vamos entender um pouquinho acerca dos parushim, que são os fariseus, para você compreender a grandeza do que está sendo dito. Existiam dois partidos na época do nosso Senhor aqui, que ele esteve no nosso meio. Um eram os saduceus, que não criam na ressurreição dos mortos nem nos anjos. Céu, aonde está escrito isso? Olha, Yeshua fala sobre isso uma vez em Marcos 12:8. Então os saduceus, que diziam não haver ressurreição, eles vão perguntar para o Senhor acerca da mulher que se casou com vários irmãos e de quem ela seria a esposa na ressurreição dos mortos. Uma pergunta bem irônica, não é? Bem dos saduceus mesmo, não é? Em Atos 23:8, você vai ver com clareza, pois os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Por que o Senhor Yeshua pegava no pé, puxava a orelha dos fariseus? Porque eles sabiam a verdade, querido meu, querida minha. Você não vai ver o Senhor Yeshua tratando os saduceus como hipócritas, porque eles simplesmente desconheciam as Escrituras por completo. E olha só, você sabe quem eram os saduceus? Eles eram só os líderes religiosos, eles eram os sacerdotes, meus queridos. Eram as pessoas que estavam oferecendo sacrifício no templo. Como é que nós chegamos a esse ponto? Pessoas que não acreditavam na ressurreição, não acreditavam em anjos, não acreditavam em espírito, não acreditavam na essencialidade da Torá, eram um sumo sacerdote na época. Céu, de onde você tirou isso? Atos 5:17. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e recolheram à prisão pública. Eles eram a aristocracia religiosa da ocasião. Então o Senhor veio, e vai voltar, na verdade, ele veio no momento onde estava tudo degringolado aqui. Os únicos que tinham conhecimento da verdade eram os fariseus. E justamente eram os fariseus que mais se opuseram ao ministério de Yeshua. Claro, os saduceus também se levantaram para matá-lo, claro, tudo isso, mas quem o expunha a perguntas constantes de oposição eram os fariseus. Olha só, meu querido e minha querida, presta atenção para que você compreenda por que é que o Senhor chegou ao ponto de dizer uma coisa como essa para os fariseus. Olha só, é uma confusão que ocorre quando as pessoas não veem a quem se destina a frase. Eu vou te usar uma situação bastante simples, como está em Jacó, que é Tiago, capítulo 1, versículo 1. Tiago, servo de Deus, do Senhor Yeshua HaMashiach, Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão. Saudações.
A quem é o livro de Tiago, meu querido? A carta de Tiago. A quem ela é destinada? Ela é destinada às 12 tribos de Israel, dispersas. Ah, céu, então o livro de Tiago não serve para mim, porque já que é para as 12 tribos, meu querido, minha querida, então você tem que jogar fora todo o Novo Testamento, como você chama, toda a nova aliança, porque Colossenses é para os colossenses, não é? Filemão foi para Filemão. Para quem que é a carta de Filemão? Para Filemão. Para quem que é a carta de Tito? Para Tito. Para quem que é a carta de Timóteo? É para Timóteo, não era para você também. Mas quando você compreende que aquela carta foi destinada para uma pessoa, ela é útil para você, meu amado, minha amada. Toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para ensino, para repreensão, para correção, para educação e para justiça, como está em 2 Timóteo 3,16. Agora, eu não posso pegar, por exemplo, a carta de Filemão pedindo para perdoar Onésimo, não é? E eu vou falar para você, olha, perdoa Onésimo. Minha querida, isso aí é para Filemão. Era para Filemão perdoar Onésimo, não é? Então, assim, nós precisamos compreender quando algo é específico. E essa questão aqui que nós tratamos nesse lugar, ela é específica, Olha só, meu querido, minha querida, tem uma carta que nós não temos conhecimento. Você sabia que existe uma carta a Laodiceia? Sabia que existe a carta ao Laodicenses? Você não sabia? Céu, de onde você tira essas coisas, céu? Colossenses capítulo 4, versículo 16. E uma vez lida esta carta, essa epístola entre vós, providenciais para que também seja lida na igreja dos Laodicenses, e a carta que escreveu aos Laodicenses também seja lida para vós. A carta foi perdida. Nós não temos a carta aos Laodicenses. Essa carta nós não temos acesso, não é? Mas essa instrução para a gente é muito interessante, muito importante, não é? Agora vamos voltar aqui ao nosso tema que nós já discorremos. O Senhor está se referindo aos fariseus, quando ele fala sobre isso, ele chama os fariseus de raça de víbora, ele trata desse assunto justamente porque eles estavam usando as escrituras para chamá-lo de Beelzebul, distorcendo um princípio bíblico, e eles conheciam muito bem, sabiam que ele estava justamente pelo dedo de Deus fazendo milagres. Então, meu querido e minha querida, o Senhor está dizendo o seguinte: olha, a boca de vocês está falando do que está cheio o coração de vocês, líderes religiosos. A boca de vocês, ao me dizer que eu estou curando por Beelzebul, está declarando que no coração de vocês está Beelzebul. Não está, vocês estão pensando que vocês estão indo para o céu, mas vocês estão indo para o mais profundo abismo, para o Guerrinom, para o lago de fogo. O que ele estava dizendo para aquelas pessoas, eles entenderam perfeitamente, porque houve vários embates entre Yeshua e os fariseus. Houve uma ocasião que eles vieram falar da lei, e ele falou: você vem falar da lei para mim, que você quer me assassinar? Ele falou: você tem demônio? Como é que você está dizendo que eu quero te assassinar? Eles sabiam o que eles tinham dito no secreto. Eles tinham conhecimento das coisas que foi. Ele tinha conhecimento total de que eles estavam armando a morte dele. Entende? É isso que ele quer dizer. A sua boca está falando do que está cheio do seu coração. Você está me dizendo que eu opero por Beelzebul, porque você tem Beelzebul dentro do seu coração. Porque você sabe que o que eu estou fazendo é uma obra de Deus. Alguém pode me acusar de pecado? Venha vocês, fariseus, e digam se vocês podem me acusar de algum pecado. Nós não podemos tirar esse texto do contexto e dizer, como o caso dessa minha amada aqui, meu marido me falou um monte de coisa, não é? E a boca fala do que está cheio o coração. Gente, mulher, ela é ardilosa para falar o que ela não quer dizer. A mulher fala para o marido: me deixa sozinha, quando ela quer, fica comigo. A mulher fala: não me toca, quando ela quer ser abraçada. Gente, nós como mulheres ainda, não é? Nós devemos saber que faz parte, principalmente
do contexto feminino, essa atuação trágica de nós falarmos o que nós não queremos dizer no momento que nós estamos iradas, tristes, nos sentindo rejeitadas, contrariadas. O ser humano é de natureza egoística. Eu falei isso ontem com vocês, estou repetindo isso hoje para você. Então, meu querido irmão, você que é casado, você tem de ter um manual. Tem um manual das mulheres, né? Manual do que a sua mulher quer dizer quando ela te diz, não é? Vou te dar um impresso, vou levar aí na reunião de oração para os homens. Brincadeira, minhas irmãs. Mas é verdade, nós muitas vezes não dizemos de modo algum aquilo que está no nosso coração, não é? Olha só, em casa nós decidimos não conversar em momentos calorosos, não é? Nada se aproveita quando você fala irado, nervoso, não se aproveita. Depois você vai querer buscar aquela palavra que você falou e você não consegue pegar mais. Você não consegue tirar a mágoa que você causou no coração com uma coisa que você não queria falar de jeito nenhum, não é? O mal que eu não quero, este faço, mas o bem que eu quero, não consigo fazer. Não é? Então, meu querido e minha querida, nós temos de pegar todo o contexto das Escrituras para compreender que o nosso coração é enganoso. Provérbios 10, 19, no muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Provérbios 13, versículo 3, o que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios a si mesmo se arruína. Provérbios 29, versículo 20, tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há para o insensato do que para ele. Meu querido, minha querida, ser precipitado não é falar o que você pensa, é você falar o que você não devia, o que você não quer dizer, algo que você vai se arrepender profundamente de ter falado, não é? Entende? Então, olha, é muito importante você tomar cuidado com essas questões. Em psicologia, nós utilizamos muito a análise. O que a análise faz? O que eu faço como uma psicóloga analista? Eu não tenho mais exercido minha profissão como psicologia, justamente porque eu não acredito nessas premissas. A psicologia, ela analisa o que? O ato falho. O que é o ato falho? O ato falho não é o que você diz, meu querido, minha querida. O ato falho é quando você está narrando alguma coisa, de repente você gagueja, de repente você tem um deslize. A psicologia, em suma, analisa o que você não diz, não é? Ela analisa onde está o ato falho, o que você falou, de repente você começou a falar e você mudou o olhar, você desviou os olhos, porque para um lado que você olhar, você está falando, você está buscando a tua memória, mas outro lado que você olha, você está buscando o seu lado criativo, então é mentira. Então a psicologia, eu não gosto de usar nada disso, meu querido, eu gosto de ser dirigida pela Ruach HaKodesh, pelo Espírito de Deus, eu não gosto de ser dirigida pelo que eu aprendi, claro, eu não vou jogar fora tudo que eu aprendi, me formei, anos e anos estudando na USP, foram 10 anos estudando na USP, meu querido, minha querida, então eu tenho certeza que serviu para muita coisa na minha vida. Entretanto, meu amado, minha amada, eu não posso usar premissas técnicas para que eu possa interpretar o ser humano, e você não deveria fazer isso também, não é? O que nós falamos fere mais do que uma agressão física muitas vezes, meu querido e minha querida, não é? Deixa marcas que precisam ser tratadas nas vidas das pessoas, não é? Olha, Mateus 5:22, eu porém vos digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão está sujeito a julgamento. Quem proferir um insulto ao seu irmão está sujeito ao julgamento do tribunal. E quem lhe chamar de raca, louco, não é? Estará sujeito ao guerrinom, inferno de fogo. Olha, ele está falando de 3 esferas de julgamentos espirituais, meu querido, não é aqui na terra, não. Ele está dizendo que se a gente se ira contra alguém, nós já estamos sujeitos a sermos julgados, só porque a gente ficou irado contra alguém, não é? Se nós proferimos um insulto ao nosso irmão, nós já estamos sujeitos a não somente ser julgado, mas aí nós vamos ter um tribunal com testemunhas de pessoas que estarão lá e que viram a gente falar aquela bobagem, não é? E se nós tivermos dado insulto, como chamando uma pessoa do Senhor de louco, já falar aquela pessoa do Senhor, ela é louca, ali nós já estamos sujeitos à condenação ao guerrinom. Gente, se nós entendêssemos o que está escrito em Mateus 5:22, nós teríamos muito mais cuidado com a nossa língua,
muito mais cuidado, muito mais cuidado. Efésios 5, 25. Deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira e nem deis lugar ao diabo. Você falar uma coisa sem propósito, você está dando lugar ao diabo. Romanos 12, abençoais, não amaldiçoeis. Nós não temos o direito de amaldiçoar a quem nos persegue, meu querido, minha querida. Eu falei isso ontem com vocês. Outro exemplo, meu querido e minha querida, é o que tem no coração uma pessoa que se precipita a fazer um voto, não é? Provérbios 25, 25, laço é para o homem dizer precipitadamente, isso aqui é santo, e só refletir depois de fazer o voto. Quanta gente está se comprometendo com coisas espirituais que não conhece, depois vai ver aquilo que se comprometeu e aquilo não era do Senhor, meu querido e minha querida. Não é? Olha, o Senhor não tem por inocente pessoas que agem dessa maneira. Provérbios 20, 20. Quem amaldiçoou seu pai e sua mãe, se apagará a sua lâmpada nas suas mais densas trevas. Nós devemos compreender que o que procede de ira não deve ser levado em conta. Uma pessoa em ira pode matar alguém, meu querido e minha querida. Eu conheço um monte de gente aí. A gente tem ministério em cadeias, não é? Eu conheço um monte de gente que tem arrependimento profundo de ter matado alguém que amava. Como que pode? Gente, é muito complexo, não é? Se uma pessoa não conseguiu controlar a sua ação no momento da ira, imagina a gente tentando controlar a língua. Tiago 3,9, com ela bendizemos ao Senhor o Pai, e também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que as coisas sejam assim. Então, meu querido, minha querida, não leve em conta o que uma pessoa diz no momento da ira. Interceda por ela, ore por ela e faça o mesmo por você mesmo. Salmo 141, versículo 3, põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Faça como o rei Davi, um homem que tinha um coração, segundo o coração de Deus. Peça ao Senhor que coloque guardiões na sua boca, para que guardem você de falar alguma coisa contrária àquilo que Ele deseja. A boca não fala do que está cheio o coração, meu querido, no momento de ira. Mas a quem se dirigia essa palavra eram as pessoas que sabiam muito bem que Yeshua curava pelo dedo de Deus, mas insistiam em dizer que Ele estava curando, expulsando demônios pelo poder de Beelzebul. São 10h40 e nós vamos agora ficar aqui de música que fale ao seu coração.